Então, o que eu ofereceria? Eu poderia oferecer, fala, cara, oi, tudo bom? Fulano me apresenta e fala, olha, eu sou especialista e eu estou fazendo um mini workshop com alguns clientes que cuidam da TI e da segurança, só para falar os principais pontos da LGPD. Você gostaria de participar? Ou você tem interesse em marcar um bate-papo comigo? Uma reunião para a gente só falar disso? Entendeu? Então você usa a sua comunicação voltada para o que a pessoa quer. Seja muito bem-vindo à série Dominando Vendas. Nessa série eu falo sobre como aumentar o seu número de clientes e como fechar mais contratos para projetos e soluções de TI. Eu sou o Ronald Perrini e o tema de hoje é como conseguir uma reunião usando o LinkedIn. Primeiro que a maior diferença entre prospectar e conseguir uma reunião usando o LinkedIn é o objetivo. E de repente isso pode parecer muito óbvio para algumas pessoas, assim, eu vi, objetivo? Mas é que a pessoa que está focada ali com o objetivo só de conseguir a primeira reunião, ela tem uma tarefa e essa tarefa ela vai ter um resultado, conseguir ou não conseguir. Conseguir uma reunião, ela fica claro identificar que ela foi bem sucedida. Agora, prospectar no LinkedIn é algo mais filosófico ou é algo mais processual. Acho que as empresas elas pensam assim, vou criar um processo aqui de prospectar, vou contratar uma pessoa, muitas vezes é um garoto novo e fala assim, eu vou contratar um garoto que vai ficar prospectando e tal. E aí o que a pessoa que prospecta faz? Ela abre a ferramenta de trabalho e nesse vídeo a gente vai focar só no LinkedIn. Então ela abre o LinkedIn e ela fica pesquisando lá nome de empresas, fica pesquisando cargos, fica pesquisando gerentes de TI, coordenador de TI, sabe? Pessoas que têm a ver com aquele serviço que a empresa presta e que ele quer oferecer. Então, prospectar é algo muito mais abrangente. É uma tarefa do dia a dia, sabe? Uma tarefa que é cotidiana e que ele vai fazendo e não tem fim. Nunca você acaba. Agora, conseguir uma reunião, cara, é uma tarefa ali de meta, de objetivo e de resultado. Essa daí é a maior diferença. Ronald, mas para você conseguir uma reunião você tem que prospectar também. Sim, tem que prospectar também, claro. Só que muitas vezes a pessoa ela tá travada e ela fala assim, cara, não quero prospectar. Não quero, isso dá trabalho, ou então não tenho tempo para prospectar. Só que tudo que ela precisa é dar o primeiro passo e conseguir uma reunião utilizando uma ferramenta. Às vezes a pessoa ela tá já há uma semana, há 2 semanas ou algum tempo sem conseguir novos clientes, sabe? Cara, isso é muito comum com quem trabalha em vendas. Tem períodos que não aparecem tantos clientes assim, não surge. Então, se essa pessoa está sofrendo por um período já que não está surgindo nada de novo, ela pode sim criar esse objetivo de conseguir uma reunião utilizando a ferramenta do LinkedIn. E essa reunião é sim para o cliente novo. Então ela vai precisar passar do processo de prospecção para ela conseguir essa reunião. E eu sei que prospectar existem várias formas. Você consegue fazer por marketing de conteúdo, que você posta conteúdo nas suas redes sociais, no LinkedIn, por exemplo, e faz com que as pessoas que veem aquele conteúdo se interessem por aquilo que você faz e se engajem com o seu post para depois querer saber mais, querer te conhecer melhor e de repente querer conversar com você para entender qual é o serviço que você presta, o que você pode ajudá-la. Isso é o marketing de conteúdo. Existe anúncio, onde você paga ao LinkedIn para ele exibir um anúncio seu, seja um anúncio por mensagem direta, um anúncio que passa na timeline, no feed. E existe a prospecção manual, 1 a 1, que é a conexão direta, que é como mandar mensagem diretamente para uma pessoa, se apresentando. Seria basicamente o cold call, sem você ter que passar pela experiência de falar com outra pessoa no telefone e ouvir uma voz ali. De repente uma voz cansada ou uma voz que não está
muito ligando para você, sabe? Então, mas seria também um cold approach, tipo um approach mais frio, mais seco, que a pessoa tá tendo o primeiro contato com você. E qual dessas é a melhor forma de prospectar? Olha, a melhor forma, na minha opinião, é prospectar. Você deve fazer alguma forma que você... Sabe, as duas formas têm benefícios e malefícios. O benefício de você fazer no 1 a 1, se conectar com uma pessoa e mandar uma mensagem direta, é que você não gasta um centavo. Basicamente, você não tem... O investimento é muito baixo. Qualquer pessoa pode fazer. Sabe, se a sua empresa não tem orçamento, ou então, às vezes, você é funcionário de uma empresa e a empresa não gasta com isso, com campanhas, cara, você pode fazer isso de graça. Você senta e tira 2 horas de um dia, 3 horas de um dia da semana, escolhe, todas as quartas-feiras eu faço prospecção, começo às 9 e termino meio-dia. Pronto. E aí você fica lá, vai no LinkedIn, pede as conexões e vai mandando mensagem direto para as pessoas. O benefício é esse. Você tem 0 custo. O custo é o seu tempo. Agora, já no anúncio, o benefício é que você gasta muito pouco tempo. Porque você vai fazer uma configuração uma vez e você deixa lá e a mensagem ela vai ser disparada para 100 pessoas, 300 pessoas, 500 pessoas, sabe? Para N pessoas. E aí você tem um teste muito mais rápido e imediato. Então você paga, o LinkedIn manda mensagem para todo mundo e dentre as pessoas que respondem, você engaja ali uma conversa para marcar reunião. Então, os dois têm um pró e um contra, certo? Um você precisa pagar e tem resultado mais rápido, e o outro você faz de graça e você pode ter o mesmo resultado, mas você vai precisar usar o seu tempo, tá? Então, é isso. E quando eu estava falando lá da prospecção, as empresas normalmente elas criam processos para prospectar, ou então ela contrata um garoto, muitas vezes é um garoto mais novo, sabe? Com às vezes o primeiro emprego, e ensina, fala, olha, cara, tá aqui o script, esse é o template, você copia e cola e manda para as pessoas, pede conexão e fala isso aqui. É assim que muitas vezes fazem. Mas o que eu estou falando nesse vídeo é que qualquer pessoa pode conseguir uma reunião usando o LinkedIn. E é isso. E se você terminar esse vídeo, sabe, fizer as técnicas e as estratégias que eu vou apresentar aqui, cara, nessa semana mesmo você pode conseguir já uma reunião. Sabe, se você conseguir, depois até conta pra mim aqui nos comentários. E conta também se você já fez alguma dessas estratégias que eu vou apresentar, tá? Então, e deixa eu só contar aqui como que foi que eu descobri que dava para marcar reunião pelo LinkedIn. Ó, eu acredito que poucas vezes eu falei disso, mas a minha esposa, ela tem uma empresa de RH. E a empresa dela faz recrutamento e seleção para profissionais de TI. Então, às vezes é difícil uma grande empresa contratar um bom desenvolvedor. É difícil achar. E a empresa dela faz hunting. Então, ela vende o serviço e ela vai e encontra um desenvolvedor e faz a propaganda da empresa, do cliente dela, para o desenvolvedor e faz com que o desenvolvedor se interesse em participar da vaga. É totalmente diferente do modelo tradicional, que você posta uma vaga lá no nem sei, no site de emprego, eu ia falar InfoJobs. Vagas.com. E a vaga aparece lá e as pessoas que estão procurando vaga, elas precisam estar sempre acessando aquele site para ver. Agora, o dela não. O dela a pessoa está empregada, está vivendo a vida e de repente recebe um contato. Falando, você quer participar de uma oportunidade? E foi assim que aconteceu comigo também. Quando eu entrei na multinacional que eu trabalhei, eu recebi uma mensagem direta, um inbox no LinkedIn. E aí, conversando, vendo a minha esposa, eu vi que ela fazia isso, cara, todo dia. Essa é a vida dela. Catar candidato, ir lá, mandar mensagem, pedir conexão, mandar mensagem. E, cara, eu sempre vi aquilo. Beleza. Até que um dia eu tava num churrasco com ela e tinha uma outra pessoa que era um especialista de LinkedIn.
E era o Fernando. E aí o Fernando, papo vai, papo vem, o Fernando falou do curso dele, eu falei, cara, quer saber, vou fazer o curso. E aí fui fazer o curso para poder, porque assim, eu gosto de, se tem alguém fazendo algo que seja otimizado, sabe, que seja fazendo da forma melhor, da forma correta, sabe, seguindo as melhores práticas, eu gosto de saber. Entendeu? Porque eu prefiro pagar e economizar tempo para ter mais resultado. Então, isso é meu. Então, e aí eu fiz o curso lá do Fernando. E foi interessante que, primeiro, lá no curso ele falou de várias coisas. Tinha gente que estava procurando emprego e tinha também outras pessoas que trabalhavam com vendas do time comercial. E foi interessante, porque o LinkedIn é para usar para essas duas finalidades. Só que eu estava ali com um propósito só, para pegar como fazer a estratégia do comercial. E ali eu vi que tinham várias pessoas que estavam prospectando, que fazem isso direto. E até olhando as minhas mensagens do LinkedIn, eu vi quantas mensagens eu recebi no último ano de pessoas que estão prospectando. E são várias empresas que fazem isso. E foi muito bom, porque eu consegui identificar alguns detalhes, sabe, que são importantes na hora de você fazer com que a sua percepção seja uma autoridade para quem está recebendo a sua mensagem. Tá? Então são detalhes que são importantes. Então, nos outros anos eu vi quantas mensagens eu tinha recebido de pessoas que estavam prospectando. Bom, e aí, cara, eu vi que existia uma grande oportunidade, que eram pessoas que estão usando agora o LinkedIn para prospectar. E eu falei, cara, interessante, a ficha caiu para mim. A ficha caiu. E eu acho que se você está considerando usar o LinkedIn para você prospectar, eu acho que você tem que pensar que esse é o melhor momento. Porque em todas as redes sociais existem um momento em que a rede social ela acaba cobrando mais caro. Isso aconteceu, por exemplo, com o Facebook. Antigamente, alguns anos atrás, você fazia um post, o Facebook ele distribuía aquele post para muita gente. Hoje, ele quase não distribui para ninguém. Você faz um post e você tem que impulsionar se você quiser que o seu conteúdo seja visto, sabe? E aí as pessoas que usam ali a rede social como ferramenta particular, ela posta também, e os amigos que estão acostumados a ver as fotos delas, esse post vai aparecer. Mas quem está trabalhando de forma profissional, às vezes tem uma conexão, sei lá, de 1.000 contatos, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, não importa. E aí o Facebook vai mostrar para 1% só. Isso é muito pouco. E aí, para você conseguir atingir mais gente, você tem que pagar. É assim que funciona. E hoje o LinkedIn é a ferramenta que está distribuindo melhor. Você consegue fazer post e você consegue fazer várias operações lá dentro que você não precisa pagar por isso. Se futuramente vai mudar ou não, ninguém sabe. Mas agora a gente está num momento muito favorável, tá? E, cara, por que é importante marcar reunião pelo LinkedIn? Sabe por quê? Por quê? Porque, primeiro, é uma arma muito poderosa que está ali na sua frente. E você, com muito pouco esforço, consegue fazer um teste. E se esse teste, cara, for bem sucedido, cara, perfeito. Você pode repetir, repetir, repetir. Sabe? Você não precisa ficar esperando receber uma indicação ou ficar só com aquela carteira de clientes que você tem. E no LinkedIn você consegue fazer filtros, por exemplo, por empresa. Sabia que você consegue pesquisar um nome de uma empresa que de repente você queira visitar? Às vezes você está indo para o seu trabalho e no caminho você passa na frente de uma empresa. Não sei em que cidade quem está me assistindo mora, mas tem cidades grandes onde os prédios têm ali do lado de fora o nome, a placa com o nome da empresa. Em cidades menores, cidades do interior, também tem. Na fachada também tem o nome da empresa. E muitas vezes você fica curioso e fala, poxa, eu gostaria de falar ali. Ou então gostaria de prospectar lá. Por que não jogar o nome da empresa
no filtro do LinkedIn e achar o nome do responsável pela TI e fazer uma conexão com ele para pedir reunião. Entendeu? Então, é importante porque, cara, se você nunca testou, eu aconselho que você faça esse teste antes. Mas tem o contato dessa pessoa lá, desse gerente lá, por exemplo? Sim, é uma rede social. Você acha a pessoa e você vai pedir uma conexão. Então, se a pessoa ela se cadastrou no LinkedIn, vai ter o contato lá. E a gente sabe que no LinkedIn, hoje no Brasil, é a rede social profissional de maior acesso. Então, tem muita gente lá dentro, sabe? Praticamente todo mundo que está no mercado corporativo está lá. Tá? E aí, como que eu vejo que a maioria das pessoas erram usando o LinkedIn? Primeiro, elas não fazem. A maioria não prospecta mesmo. E quando faz, ela faz uma vez só e fica 8 meses para poder repetir de novo. É a grande maioria, cara. Por incrível que pareça, a minoria está prospectando. Lembra que eu falei que eu olhei as minhas mensagens do ano passado? Assim, tinham mensagens lá. Mas, cara, eu tive que rolar a página. Sabe, não tinha mensagem toda hora, não tinha mensagem direta. Se eu for pegar aqui meu celular e fizer um histórico dos últimos 30 dias, quantas ligações eu recebo de operadora ou de propaganda, SMS, cara, é muito maior. Então tem pouca gente fazendo. Então, eu acho que, primeiro, o maior erro é nunca ter feito. O segundo erro é fazer e depois esquecer, deixar pra lá, sabe? E aí, existem alguns outros erros, que são erros técnicos, que é onde eu quero entrar agora, que é como fazer. Então, por exemplo, os erros técnicos. Então, por exemplo, primeiro, a pessoa ela não sabe como que funciona a ferramenta. Então, primeira coisa é o seguinte, o LinkedIn ele tem uma lógica por detrás, que é quando eu faço uma conexão com alguém, eu posso mandar uma mensagem direta para essa pessoa. Se essa pessoa não está na minha conexão, eu não consigo mandar. Essa é a primeira lógica. Então, para eu mandar uma mensagem, que o LinkedIn chama de e-mail, essa pessoa tem que ter me aceitado como conexão, certo? Então, as pessoas elas não sabem dessa parte técnica e existe agora também uma outra parte, que é a parte de estratégia por detrás. A sua página do LinkedIn, seu perfil, ele deve funcionar como se fosse uma landing page, cara. Praticamente. Obviamente, uma landing page tem lá informação, você monta, bota benefícios e tal, e depois tem um CTA, que é o Call to Action, que é chamada para ação. Então, uma landing page tradicional tem o que você quer mostrar para a pessoa e no final tem uma chamada. Deixe seu e-mail, baixe aqui o e-book, entre em contato, bote seu telefone que um dos consultores vão entrar em contato, você tem uma chamada. No LinkedIn, comparando, não dá para você fazer isso. Mas a ideia que eu quero trazer aqui é que sua cabeça tem que funcionar mais ou menos como uma landing page. Então, quando a pessoa que te viu pela primeira vez clicar no seu perfil, o que tem que aparecer? Primeira coisa que vem lá em cima é a foto. Então eu aconselho que você bote uma foto, cara, que esteja o seu rosto bem nítido, porque a pessoa ela quer ver quem é você, e, se possível, uma foto com você de roupa de trabalho, com um vestimento adequado com o trabalho que você faz. Primeira coisa, tá? E tem gente que não bota. Esse é o primeiro erro que eu vejo. Tem que ser o zoom do rosto ou pode ser de corpo inteiro, roupa de terno, por exemplo, de corpo inteiro? Pode ser de terno e com rosto. Aquela foto do perfil é uma foto para o rosto, não é para o corpo inteiro. Tá? Então, beleza, esse é o primeiro ponto. Segundo, embaixo do perfil tem o título da pessoa. Esse título tem que estar condizente com o que você faz e o que você quer no LinkedIn. Então, por exemplo, eu usei o LinkedIn para fazer prospecção de treinamento de vendas. Usei isso, ficou um bom tempo e recentemente até voltei. Então, dentro do meu título, eu botei lá treinador de vendas e equipe comercial. E o que eu fiz?
eu peguei e pedi conexão para diretores comerciais de empresas de TI. Eu fiz isso. E por quê? Quando essa pessoa, que é o diretor comercial de uma empresa de TI, vê uma solicitação de conexão, é natural que ele clique no perfil para ver quem é que está pedindo. Depois que ele clica no perfil, ele vai ver lá, vai ver minha foto e logo abaixo vai ver lá meu cargo. E na hora que eu peço a solicitação, aparece na minha foto embaixo o título, quer dizer, né? O título e cargo é uma mistura, ele une o título que você escreve junto com o cargo. Então, esse conjunto tem que conversar com a pessoa que você está falando. Então, quando o cara ele vê uma solicitação, ele fala, cara, ele é treinador de vendas. Então, deixa eu aceitar essa conexão aqui que é interessante. De repente, pode ser que tenha alguma coisa interessante. Entendeu? Para eu poder falar com ele, para eu tratar com ele. Ou seja, a primeira coisa que está ali no meu perfil está conversando com a ação que eu tive. Por exemplo, se eu fosse prospectar CSO, que é diretor de segurança. Se eu fosse prospectar isso, eu ia colocar algo relacionado à segurança ali no título. Sabe? Especialista em segurança da informação. E quanto mais específico, melhor. Segurança da informação é muito amplo. Então, um assunto que está muito na moda agora é a LGPD. Então, eu poderia botar consultor especialista em LGPD. Sabe? Se eu quisesse trabalhar isso. Porque na hora que eu faço a solicitação para uma pessoa que é meu público, essa pessoa ela vai ver quem é e ela vai clicar lá no meu perfil para ver quem é. E aí eu já boto algo que tem a ver e que conversa com essa pessoa. Eu trabalho com segurança. Então eu vou fazer agora uma campanha, uma ação para LGPD. Beleza, eu faço essa ação. Depois eu quero fazer para Firewall. Cara, eu vou e troco lá. Você pode alterar o LinkedIn, deixa você alterar ali quantas vezes você quiser. E aí volta ao conceito da landing page, que é você usar as informações a seu favor. Entendeu a sacada? Então, se numa landing page a gente constrói para poder conversar com um lead que caiu ali, no LinkedIn é a mesma coisa. Só que o lead não vai cair ali. A diferença é que a gente constrói o nosso perfil e a gente cria uma conexão com uma pessoa. A pessoa está vivendo a vida dela, de repente chega uma solicitação nossa. Entendeu? A gente provoca isso. Essa é a diferença. Então a gente monta e a gente vai alterando de acordo com as ações que a gente está fazendo. Então o maior erro primeiro é esse. Não ter uma foto profissional e não ter ali a descrição do título do que você faz. Tá? O outro erro bem grosseiro também é que se o LinkedIn ele só deixa você mandar mensagem para quem for sua conexão de primeiro grau, ele só deixa você mandar mensagem para conexões de primeiro grau. Então, para conexões de segundo e de terceiro grau, ele tem uma opção lá que na hora que eu peço conexão, eu mando uma nota para a pessoa, que é uma mini mensagem. E aí pode causar confusão. O pessoal fala, Ronald, mas cara, você falou que a mensagem é só para de primeiro grau, de segundo e de terceiro, também manda. Só que são conceitos diferentes. A mensagem de primeiro grau é como se fosse uma conversa, um chat ali ou uma mensagem direta para a pessoa. A mensagem de solicitação de conexão é para você solicitar a conexão. Simples assim, cara. Então, a pior coisa que você pode fazer é fazer uma prospecção e ali, na mensagem de solicitar conexão, você escrever já a sua prospecção. Fala assim, oi fulano, tudo bom? Eu trabalho com isso, resolvi esse problema aqui e eu gostaria de saber se a gente pode marcar uma reunião. Já num pedido de conexão. E o problema disso é que tem muito pouca efetividade. Esse daí é o meu problema. Porque o que você quer? Você quer se relacionar com as outras pessoas. Eu fico imaginando, cara, eu tô aqui vivendo minha vida e de repente eu recebo uma mensagem
de uma pessoa que fala: Ronald, olha, estou pedindo a conexão, mas na verdade ele nem fala que está pedindo a conexão, então o pedido aparece para mim e ele fala que está querendo vir aqui no meu escritório para marcar reunião, para falar de, não sei, de impostos, que é algo que me interessa, que é, todo empresário quer sempre aprender mais, né? Então, se acontece isso, eu vou, cara, não vou dar muita atenção, falar, cara, não quero falar com esse cara, porque ele já foi muito direto. Talvez ele não queira conversar comigo, talvez ele não queira me conhecer. Tá claro ali que ele só tá querendo vender. Então, o maior erro é você mandar logo a pedir uma conexão já querendo já oferecer alguma coisa ou vender. O que você tem que fazer? Você pede a conexão falando, se apresentando, falando: eu sou o Ronald, eu trabalho com TI e estou solicitando conexão para troca de experiências, por exemplo. Entendeu? É um bom caminho. E o que a pessoa que recebe a solicitação vê? Ela vê e fala: tá bom, beleza, ele quer conversar, ou ele quer trocar experiências, ou ele quer só criar uma conexão nova. Nunca sabe, ele só quer aumentar o networking. E aí a pessoa aceita. E depois que a pessoa aceita, aí sim, você pode iniciar uma conversa de resolução de problema. E aí você pode se apresentar como especialista, você pode pensar, cara, que problemas essa pessoa pode ter? Que problemas a minha solução resolve? Então vou fazer aqui, vou oferecer algo que a pessoa queira. Entendeu? Pensa só, toda pessoa que tá vivendo alguma situação, a situação gera um problema, certo? Então você tem que fazer o exercício de pensar o seguinte: cara, que problema esse cara tem e que situação que ele vive que gera esse problema? Beleza. Como que ele gostaria de resolver? E como que eu posso ajudar? Então, você vai e oferece algo que a pessoa queira. Vou dar um exemplo, na LGPD. Uma situação, a gente está em janeiro agora, né? Estamos no início do ano. E a lei vai entrar em vigor em agosto, se eu não me engano. Então, se eu fosse prospectar um dono de empresa, e de repente o cara é dono de uma empresa que tem, sei lá, 30 funcionários, uma empresa pequena. Esse dono de empresa está preocupado com a LGPD? Não. Eu acredito que não. E então isso não é uma preocupação dele. Então, será que ele sabe que vai ter que se adequar, o que ele já ouviu falar? Não sei, talvez sim, talvez não. Mas isso não é uma dor para ele. Agora, uma dor para ele é, se chegar em agosto e ele não tiver feito nada, pode ser que o governo aperte e aí ele vai ter que correr para poder se adequar, certo? Então, isso é uma dor para ele. Então, o que eu poderia oferecer? Eu poderia falar o seguinte: olha, cara, me apresentar, eu sou o Ronald, eu sou especialista em segurança da informação. Eu estou fazendo um contato com você porque eu sei que a lei, a LGPD, vai entrar em vigor em agosto desse ano. E muitas empresas ainda não estão olhando isso. É muito melhor você já começar a entender quais são as mudanças e o que pode acontecer para a sua empresa a partir de agora, do que chegar em cima da hora e você ter que fazer tudo correndo. E muitas vezes em cima da hora a gente paga mais caro. Então, eu estou entrando em contato porque eu gostaria de saber se você tem interesse em conversar sobre essa lei, em bater um papo, porque eu sou especialista nisso e aí eu posso te falar algumas coisas que podem ser relevantes para você já planejar aí o seu próximo ano. Então, isso é algo que a pessoa quer. O dono, ele quer isso, ele quer se planejar ao longo do ano. Entendeu? E aí, eu tô falando aqui um texto e eu espero que quem esteja assistindo não precisa fazer o pé da letra, não, sabe? Você, cara, isso é só aqui uma inspiração. E quando você transcreve algo que é falado para texto, ele fica diferente. Então, eu quero só te dar a ideia, sabe? E eu sei disso porque eu tenho alunos que, às vezes eu falo, a gente está num call, e aí às vezes eu falo, não, fala assim assado, aí o cara vai e escreve direitinho, entendeu? Principalmente quando o cara está começando, nas primeiras interações. Ele escreve exatamente o que eu falei. Eu falei, não, cara,
Não faz isso não, cara. Olha só. Fica presente aqui, preste atenção no conceito. Depois que a gente desligar esse call, cria um textinho e compartilha comigo. Em cima do seu texto, aí eu te dou feedback, cara. Porque aqui eu quero que você entenda o conceito. E aí esse é o objetivo do vídeo, que você entenda o conceito. E isso serve, então, por exemplo, para a pessoa que eu estou querendo atingir. Se eu quisesse falar com uma pessoa de uma empresa com porte médio, não sei, um escritório com uma empresa com 200 funcionários, 250 funcionários, já é um porte legal. Então, muitas vezes tem um responsável pela TI. Esse responsável pela TI, ele é funcionário. E ele precisa estar por dentro da LGPD. E às vezes ele está desatualizado. Por quê? Porque ele cuida de outras coisas, tem fornecedor, ele espera que o fornecedor passe lá para avisar e tal. Mas ele está desatualizado, mas às vezes não está ligando para isso não. Ainda não chegou, é só em agosto, estamos em janeiro, entendeu? Mas o que esse cara quer? Esse cara quer, primeiro, manter o emprego dele e manter o status dele. Certo? Então, ele quer que as pessoas que estão na empresa reconheçam ele como o especialista, como o cara que está cuidando da TI, sabe? Como uma pessoa confiável, que tira as dúvidas. Se ele não sabe nada de LGPD, ele tem ali uma situação, ele tem uma dor ali, que a qualquer momento ele pode ser questionado, ele precisa saber, mas por enquanto ele está lá, está vivendo. Certo? Então, como que seria uma comunicação para esse cara? Ó, a dor dele ele está desatualizado e ele precisa se atualizar. Essa é a dor, certo? E o que ele quer é saber o que vai fazer para poder responder as perguntas e manter a imagem dele. Então, o que eu ofereceria? Eu poderia oferecer, cara, oi, tudo bom, fulano, me apresenta e fala, olha, eu sou especialista e eu estou fazendo um mini workshop com alguns clientes que cuidam da TI e da segurança, só para falar os principais pontos da LGPD. Você gostaria de participar? Ou você tem interesse em marcar um bate-papo comigo? Uma reunião para a gente só falar disso? Entendeu? Então, você usa a sua comunicação voltada para o que a pessoa quer. E aí eu não estou nem falando de anúncio pago ou de anúncio gratuito. Sabe para qual que vale? Para os dois, cara. Vale também para o pago, como vale para o gratuito. A diferença é que o pago, você paga para o LinkedIn e ele distribui aquela mensagem para várias pessoas, assim, vum. Em um dia distribui para 100 pessoas, 500 pessoas, tantas pessoas. Só que, se a mensagem que é importante para que a pessoa que está recebendo identifique que tem uma oportunidade para ela, então essa mensagem, o meio de entregar a mensagem não importa tanto, não é tão relevante. Essa mensagem é a coisa mais importante, entendeu? Na maneira gratuita, como é que é? Você vai lá, vai pedir a conexão, ele vai te aceitar e você vai e manda essa mensagem depois. Então, a mensagem em si, ela é mais importante e nisso você vai trabalhando. Então, o conselho é que você crie a sua primeira mensagem, cara, mande para um grupo de 30 pessoas, 40 pessoas, certo? E verifique, veja qual é a resposta, veja se alguém responde alguma coisa, se tem alguma dúvida, alguma objeção, se a pessoa volta e fala, como é que é isso? Entendeu? E aí você vai trabalhando a mensagem para refinar, para acertar mais o que a pessoa quer. E é assim, cara. Então, você acha que vale a pena, por exemplo, eu quero fazer um anúncio pago, antes eu mandar uma mensagem para 30 pessoas, até para melhorar essa mensagem, e depois só fazer um anúncio pago? Você acha uma boa ideia? Cara, eu acho que é possível, pode ser. Só que muitas vezes quem faz o anúncio pago, ele não quer perder tempo de ficar mandando para 30 pessoas. Porque ele tem que pedir 30 conexões e às vezes esperar 3 dias, 4 dias para essas conexões ir aceitando. Então quem já parte para o pago, normalmente ele prefere pagar lá. E cara, o LinkedIn tem um tipo de mensagem que está 30 centavos a mensagem. Então para mandar para 30 pessoas ia dar o quê? R$9. Então quem faz para anúncio pago, cara, prefere pagar R$9 e já ter a resposta no dia seguinte. Entendeu? Mas sim, pode sim, sem problema nenhum. E como é que você faz, então, sem gastar um centavo? É da exata forma que eu falei. Primeiro, você vai, pede a conexão. Primeiro E outra coisa, aí beleza, Ronald, pede a conexão. Realmente, eu falei isso.
Só que eu não falei para quem eu vou pedir. Então tem um passo antes, que foi logo no início aqui do vídeo, que eu estava falando da pesquisa. Você pode pesquisar empresas, quando você está indo para o trabalho, sabe? Você vê a empresa e você se interessa. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer filtro, pesquisar na sua região e você pode botar, por exemplo, coordenador de TI. E ele vai listar todos os coordenadores de TI. Depois você pode fazer pesquisa sobre consultor de TI, analista sênior, sabe? Analista de TI, programador, dependendo do cliente, sabe? E gerente de TI. Aí você pode botar CIO também. Então você pode filtrar por cargo. E aí vai aparecer todo mundo na região que você selecionar que preencheu o LinkedIn com aquele cargo. E aí, se você depois olhar as suas conexões, você pode ter novas ideias com cargos que outras pessoas estão colocando. Isso você faz olhando as suas conexões. Puxa lá, clica lá e vai vendo. Vai passando as páginas e vê. Fala, caraca, olha como é que esse cara escreveu esse cargo. Pô, vou testar isso. E olha esse outro cargo. Cara, vou testar isso. Cria sua listinha de cargo num bloco de notas, depois faz as pesquisas e aí vai montando a lista. Tá? Outra coisa que é super aconselhável cara, não pede mais de 100 conexões em um dia, porque o LinkedIn ele acha que você está começando a fazer spam. Entendeu? Então tem um número ótimo ali, que é 60. 60 num dia tá bom. Tá? E então é assim. Então primeiro você faz seu filtro, pede as conexões. Na hora de pedir, você vai mandar mensagem, mas para pedindo a conexão. Para troca de experiências, você quer ali, sabe, aumentar o seu network. E aí depois que a pessoa aceitar, você manda uma mensagem direta para ela. Então essa é a maneira mais rápida e mais fácil e mais barata de você testar. E você pode ir fazendo. Cara, você pode pegar seu celular e ir trabalhando aos poucos, sabe, durante o dia a dia, enquanto você está num deslocamento, você está indo para o trabalho, está indo para casa, vai fazendo aos poucos. Mas eu aconselho que você faça, porque se você conseguir uma reunião. E outra coisa, eu estou falando aqui de venda consultiva, sabe? Venda B2B. Não é B2C. Às vezes B2C, quem trabalha com marketing digital, por exemplo, tem um vídeo aqui no canal que é uma entrevista com o Gustavo, da UI do Logos. Cara, ele prospecta direto no B2C. Ele pega tudo quanto é tipo de lead. Ele gera 49 mil leads por mês, ou em um mês, um determinado mês lá, que foi o da entrevista que ele me contou. Mas como é que ele faz? É muita campanha, ele oferece muito e-book, muitas ferramentas, sabe? E aí as pessoas se interessam ali pela ferramenta e vão deixando e-mail. Então é um negócio gigantesco. Mas a gente que trabalha com TI, com venda de solução, cara, muitas vezes a gente ficaria muito feliz se tivesse 5 visitas por semana para novos clientes, entendeu? Muita gente ficaria feliz com isso. Ah, Ronald, não, mas olha, eu trabalho com telecom. Aqui o ritmo é frenético, entendeu? Aqui tem que ir pra rua e sai segunda-feira, só volta sexta. Não, beleza, cara. Tudo bem. Aí eu entendo que telecom você tem que fazer mais visitas, são outros tipos de clientes. Às vezes você vai ter que visitar 2 de manhã e 2 à tarde, 4 ao dia, entendeu? Então na semana uns 15 clientes, 20 visitas, não sei. Eu entendo isso, tá? Mas o que eu estou dizendo você pode sim usar o LinkedIn. Você não precisa ficar refém só da carteira de clientes que você tem, ou só daquele universo, ou só de receber indicação. Tá? E eu estou dando uma forma para você começar. E aí a gente volta para o início do vídeo, que sabe qual é a diferença de você prospectar pelo LinkedIn e de você marcar reunião pelo LinkedIn? É que marcar reunião você entra focado com um objetivo único. Prospectar não acaba nunca. Entendeu? Prospectar, a pessoa está sempre prospectando, criando lista, prospectando, conseguindo visita, mas tem que continuar prospectando. Agora, marcar reunião, cara, não, é algo mais específico. E tem gente que fala, não, cara, pô, sou vendedor, eu não tenho tempo para ficar prospectando, não, meu negócio é visitar cliente. Cara, mas agora, em conseguir uma reunião com um cliente usando o LinkedIn, você tem tempo? Aí o cara fala, não, isso aí eu faço, né? Isso eu faço. Então, cara, faz. Tira uma semana para fazer, começa segunda, termina sexta e vê qual é a experiência. E depois comenta aqui no vídeo
o que você achou. E aí, só para contar uma experiência de um aluno, ele faz treinamento comigo, né? E aí, cara, eu passei para ele a tarefa para prospectar pelo LinkedIn, certo? E ele falou assim, não, tá bom e tal, começou a botar várias dificuldades, entendeu? Falou que as pessoas não aceitavam a conexão dele e que ele, assim, começou a botar várias dificuldades. E aí, entrando mais a fundo, eu perguntei, né? Falei, cara, qual foi a última vez que você mandou mensagem? Ah, mandei só um dia. E aí a gente vai descobrindo. Ele só mandou um dia. E nesse dia você mandou para quantos? Mandei para 8 pessoas. Cara, 8 é muito pouco. Entendeu? E aí isso me lembra, cara, quando eu fiz o meu primeiro webinário de vendas online. Olha que louco, cara. O meu primeiro webinário. E aí isso tem a ver diretamente com prospecção? Eu vou explicar aqui que você vai entender. No meu primeiro webinário, eu tinha uma missão de entrar online, eu juntei um grupo de pessoas e aí eu ia fazer uma aula e no final da aula eu ia oferecer o curso de vendas ao vivo. E aí eu ia oferecer o curso de vendas ao vivo. Só que, cara, era o primeiro. Eu nunca tinha feito nada assim. Eu nunca tinha saído da minha zona de conforto, sabe? E aí eu ia reunir uma porção de gente que não me conhecia, que poderia me julgar ou julgar o jeito que eu falo, julgar minha aparência, cara, fazer qualquer tipo de julgamento. E isso realmente aconteceu, cara. Eu lembro, foi em janeiro de 2017, certo? E outra coisa, nessa época eu já estava empregado, trabalhava numa multinacional. Então, as pessoas que eu convivia na empresa, dentro lá da multinacional, me respeitavam, rolavam respeito, não tinha... E eu, obviamente, era uma empresa muito respeitosa, era muito legal de trabalhar lá. Mas então, rolava isso. Os fornecedores que eu trabalhava também rolavam respeito. Então, eu tinha um certo status ali, sabe? E aí, cara, eu fui lá fazer o online. E aí, comecei, fiz a campanha e tal, fui juntando leads. Quando chegou no dia, cara, eu tava lá super empolgado. Não, eu até lembro, cara, foi 7h30 da noite que eu marquei e eu fui fazer num escritório de um amigo meu em Copacabana. Cheguei lá, o meu amigo, oi Ronald, tudo bem? E ele já tava nesse marketing digital, né? Já um pouco há mais tempo que eu. Eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer e tal. Beleza. Quando deu 6h30, faltava 1 hora para aula, eu comecei a sentir frio na barriga. E aí, cara, eu inventei até de que tava precisando de tomar um Red Bull. E aí falei, cara, vamos descer, vamos rapidinho aqui, não tem nada, não tem uma lanchonete, não sei o quê. Ele tem, pô, até aqui embaixo. Aí ele falou, pô, mas você quer comer agora? Eu falei, não, vamos lá, que eu quero tomar um Red Bull. Cara, botei isso na cabeça, que eu queria tomar um Red Bull, beleza. Mas por quê? Você tava nervoso? Tava nervoso pra caramba. E aí desci lá, comprei o Red Bull e tal. Beleza, voltei. Cara, minha mão suava. E eu assim, eu falava, pô, beleza. Depois que eu tomei o Red Bull, foi passando. Aí eu lembro, cara, que quando deu 7 horas, faltava meia hora, a minha sensação interna era assim, não quero mais fazer. Cara, não quero mais fazer. E minha cabeça falava assim, Ronald, cara, assim, pra que você vai fazer isso, cara? Não faz isso não e tal. E eu tava falando comigo mesmo, cara, não quero mais fazer, não quero fazer, não quero. Eu falei, pô, cara, não preciso disso, pô, não, já tô... Cara, e na época, 2017, eu já tava ganhando mais de 15 mil reais CLT. Então eu realmente não precisava. E isso passou muito forte na minha cabeça. E começou a passar. Falei, cara, as pessoas vão ver, vão me julgar, depois vai ter piada lá no trabalho e tal. Tava, cara, sei lá. E aí foi entrando, mas eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha que fazer. Aliás, não é que eu sabia. Não tinha possibilidade de não fazer. Porque na lista, eu acho que já tinha mais de 400 pessoas confirmadas. Não sabia quantas pessoas iam aparecer ali ao vivo. E chegava lá a resposta. E eu não tinha como não fazer. Mas a minha cabeça, tipo, 20 minutos antes estava assim, cara, pô, não quero fazer e tal. Beleza, entrei, deu a hora lá. Sentei na frente, liguei a câmera e comecei a fazer. Beleza, depois de 15 minutos ali, eu já tava quente, né? E aí o webinário foi até o final.
E eu fiz a aula, no meio da aula lá, as pessoas comentando, cara, muito bom, caraca, que formação legal e tal. E eu lembro, foram 92 pessoas ao vivo. E aí, cara, beleza. E aí eu fiz depois a oferta do curso. E aí quando eu fiz a oferta, cara, 2 pessoas compraram. E eu lembro também quanto que eu cobrei. Eu cobrei R$1.500. Então foram R$3.000 ali. E as pessoas que compraram foram 2. Foram o César e a Inês. Eu lembro deles também, que foram meus 2 primeiros alunos. Lembro perfeitamente deles. Então, e depois que eu desliguei o webinário, eu fiquei feliz, cara, com o resultado. E foi por isso que eu falei, caraca, cara, eu quero começar a ensinar isso online. Só que meia hora antes, eu não queria mais fazer. Que maluco isso, né? E, cara, e depois disso, só pra você ter ideia, no ano passado eu falo muito pouco disso aqui no canal, porque eu tenho um outro negócio, que é um negócio em parceria com um primo meu, que é de investimentos. E esse negócio, no final do ano passado, já tinha mais de 430 clientes e agora, em janeiro, a gente já está chegando a 500 clientes. E no ano passado a gente fez webinário, cara, praticamente toda semana. E hoje eu não tenho mais nada, não sinto nada, absolutamente nenhuma dificuldade para fazer webinário. E aí, quando eu passei isso para esse aluno meu, que estava inventando desculpa, que estava falando que mandou só para 8 conexões, sabe? Eu vi ali que ele tá com frio na barriga. E, sinceramente, eu falei para ele, olha, cara, você tem que focar em fazer isso. Se preocupa só na sua tarefa. No final, vai valer a pena. Entendeu? Por quê? Porque vai conseguir uma reunião, vai conseguir uma visita. Nesse caso, esse aluno, ele estava perguntando, eu queria perguntar se ele não podia fazer anúncio pago, sabe? Depois começou a falar, não, mas eu acho que eu prefiro telefonar, mas eu acho que eu prefiro isso, mas telefonar antes, primeiro era telefonar, ele estava com dificuldade. Depois a gente falou, então vamos fazer por mensagem no LinkedIn, porque dá um resultado parecido, entendeu? E aí vamos, beleza. E aí estava tudo acordado na sessão. A gente desligou ali a sessão de mentoria e ele tinha que fazer isso. E aí não fez. Na outra sessão, ele veio lá falar, não, só fiz um dia. E quando eu descobri, ele tinha feito há 2 dias atrás, porque estava chegando perto ali da sessão. Entendeu? E ele me mandou só para 8 e tal. Eu falei, cara, não. E aí começou a falar uma opção de outra coisa que ele queria fazer, mas ele estava empurrando com a barriga para não fazer. E em um determinado momento ele contou. Falar, não, porque realmente eu tenho meio, as palavras mais ou menos assim, né? Tenho dificuldade de fazer isso daí, de falar e tal. E aí eu incentivei, falei, olha, não, mas fala assim mesmo. Porque, assim, muitas vezes a gente, quando nunca fez uma tarefa, a gente acha que é pessoal, sabe? Que o medo da rejeição, fala assim, não, vou ser rejeitado, ele vai dizer não vai querer, sabe? Quando você não faz, você acha que é pior. Agora, quando você está vivendo aquilo lá, você vê que não significa nada. Aliás, você escolhe o que você quer que isso signifique. É meio profundo isso, mas, enfim. Mas você consegue chegar num patamar onde, cara, você não liga, isso não significa nada, cara. Entendeu? É normal, é inerente ali, sabe? Então, e quem tem experiência em vendas, quem tem experiência em prospecção, sabe muito bem disso. Se você tem, comenta aqui até embaixo no vídeo para ajudar uma outra pessoa que tenha isso. Entendeu? Então, muitas vezes a gente dá ouvidos para isso e empaca. Mas o que eu aconselho e te encorajo é que você passe dessas barreiras e faça. E realmente não tem problema nenhum. E confia no processo. Ou então confia em quem já fez e já teve resultado. Entendeu? E aí o futuro pode ser bastante promissor, né? É isso. Então, cara, resumo do vídeo. Como você conseguir uma reunião pelo LinkedIn. Cara, faça a sua pesquisa. Falei aqui como fazer a sua pesquisa. Eu falei como você pode encontrar as pessoas, como pedir a conexão para essa pessoa e fazer com que ela aceite. Depois que você fez a conexão, como você criar uma mensagem. E aí eu expliquei como você elaborar a sua mensagem persuasiva, falando o que a pessoa quer, falando de um problema. Esse problema, a pessoa vive uma situação que gera um problema. Você tem a solução para esse problema, ofereça algo que a pessoa queira. Escreve isso na mensagem, eu falei aqui.
Depois, envie essa mensagem, certo? E você pode enviar essa mensagem de N formas, através de anúncios, usando seu tempo. Você pode fazer isso devagar, ao longo da sua semana. Aconselho que faça, é muito bom. Acerte o seu perfil, questão de foto, pensa na landing page, tudo isso a gente viu aqui. E, cara, eu espero muito que você faça, porque eu tenho um exemplo em casa da minha esposa que ela faz, cara, só hunting pelo LinkedIn e dá muito certo, entendeu? Eu também faço, eu tenho feito com gerentes comerciais de empresas e também dá muito certo. Então, eu aconselho que você tente, pode funcionar para você e comenta aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário e me segue na sua rede social favorita. Eu tô no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube, ou no YouTube, né? Esse vídeo, aliás, não é nem aqui. Esse vídeo está em todas as redes sociais. Você assiste aonde você preferir. É só procurar por Ronald Perrini na sua rede social favorita. É isso aí, um grande abraço e boas vendas!